Olá, eu sou a Sônia Zinizek. Olá, eu sou a Heloísa Caroline Maciel. Eu sou a Kathleen, nós somos acadêmicas da terceira fase do curso de enfermagem. Então, a gente vai estar apresentando agora um trabalho sobre infecções no trauma. A infecção, ela é a maior causa de morbidade e mortalidade em pacientes com trauma ou pacientes que também são submetidos à cirurgia de emergência. A infecção, ela pode surgir no local do trauma ou na via de acesso para o tratamento cirúrgico. E apesar de todos os cuidados que os profissionais da área da saúde têm, a infecção hospitalar principalmente é a que mais prevalece. Então, são alguns determinantes da infecção: o número e a virulência da bactéria, alguns fatores predisponentes como a transfusão sanguínea, a hipotermia, a malnutrição, alcoolismo crônico, diabetes e também a resistência do hospedeiro. E para que uma infecção ela se estabeleça, é necessário que tenha a quebra do equilíbrio entre a defesa do organismo, a virulência da bactéria, o número de micro-organismos presentes e fatores ligados ao sítio comprometido e fatores predisponentes, como já citado anteriormente. São diversos os micro-organismos que estão envolvidos em um processo de inflamação. Em um estudo realizado, foi identificado que o maior número de infecções ele é causado por bactérias gram-positivas e gram-negativas. Nesse estudo, as principais que foram citadas foi a Staphylococcus aureus, a Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, Enterobacter, Morganella morgani e Bacteroides. Dessas citadas anteriormente, as que tiveram maior prevalência foi a Escherichia coli, que ela é uma bactéria gram-negativa, e ela é encontrada principalmente no trato gastrointestinal dos organismos. Também a Staphylococcus aureus, ela é uma bactéria gram-positiva e ela pode ser encontrada nas fossas nasais e na pele das pessoas saudáveis. E ela pode causar infecções bem graves. E também a Pseudomonas aeruginosa. Ela é uma bactéria gram-negativa e seu ambiente de origem é o solo. E ela é capaz de viver mesmo em ambientes bem hóspedes. É importante também a gente estar destacando que as infecções causadas por essas bactérias que eu citei agora no slide anterior, elas podem estar causando decência cirúrgica, que é a abertura da sutura dos pontos após a cirurgia, o abscesso, que vai surgir uma bolsa de pus ali no local, o retardamento no processo de cicatrização, então esses pacientes eles vão ter dificuldade em cicatrizar as feridas, e também em alguns casos o óbito por choque séptico ou pneumonia. E voltando a citar novamente, a Staphylococcus aureus, ela é responsável pela maioria das infecções hospitalares, e ela é transmitida por contato direto ou indireto e possui uma alta resistência a antibióticos. Essa bactéria, ela fica na nossa pele de pessoas saudáveis. Então, pessoas que estão passando por um trauma, por uma cirurgia de emergência, por eles já possuírem essas bactérias em nossa pele, a facilidade de ocorrer uma infecção por meio dessa bactéria vai ser bem maior. Então, agora eu vou falar sobre o tratamento. Nas feridas com presença de corpos estranhos, a limpeza e o desbridamento, eles são fundamentais. Então, vai ter a remoção do tecido desvitalizado e de toda a sujeira e também a evacuação de eventuais hematomas. A lavagem, ela vai consistir em água corrente e soluções estéreis. E a ferida de incisão cirúrgica com edema ou qualquer outro fator que vá promover a exsudação, ela deve-se empregar táticas que vão promover uma pressão negativa e uma aspiração contínua por suctores. As infecções cirúrgicas. A terapia sistêmica subsequente, ela não reduz as taxas de infecção na parede da ferida, mas ela vai mudar a flora infectante que está presente lá. Ela vai ser recomendada nas feridas já contaminadas, quando há propagação de infecção pelos tecidos moles e adjacentes. Os quadros mais graves, eles vão ocorrer quando há fascite necrosante, que é aquela imagem ali que
tem uma necrose e ela ou a ferida ela vai ter um aspecto mais escuro, e também a gangrena gasosa que está presente nessa imagem aqui dessa perna. O tratamento e a prevenção das infecções cirúrgicas. A gente pode considerar o fechamento retardado na vigência de choque, né? Para quando é choque séptico, e transfusões múltiplas, e também de lesões extensas. Os aspectos valorizados para a prevenção vai ser a manutenção da temperatura, evitar a hipotermia, o controle da glicemia e a oxigenoterapia adequada. Na prevenção, deve-se destacar cuidados como a lavagem com a área abordada, com água e sabão, a antisepsia com produtos derivados de iodo e clorexidina, e a presença de contaminação importante pode levar à opção de fechamento secundário da parede. O tratamento e a prevenção da cavidade abdominal. O material extravasado, o material fecal, ele pode agravar a infecção, então a conduta ela vai depender muito do tamanho da lesão e do aspecto dela. A população bacteriana no estômago, ela vai aumentar a partir do jejum até o reto. E quando as bactérias elas caem na cavidade peritoneal, elas vão se distribuir, vão se acumular nos espaços frênicos, subhepático, no fundo do saco e nas goteiras parietocólicas. O tratamento vai ser uma lavagem sistemática da cavidade com soro morno, que vai diminuir a população bacteriana. Vai ser indicada também a antibiótico-terapia sistêmica por causa da flora gram negativa e anaeróbica. A cavidade torácica. Cuidados rigorosos com a antisepsia na drenagem pleural, né? E o esvaziamento do sangue e coágulos coletados fazem parte da prevenção. As coleções de sangue e tecido necrótico, eles vão levar ao crescimento de bactérias e também pode desenvolver o empiema. O tórax, ele é frequentemente afetado por lesões traumáticas, né? Principalmente em acidentes automobilísticos, e a contaminação pode vir de objetos penetrantes contaminados, e é mais comum pelo uso de drenos no tratamento de hemo ou pneumotórax. Aqui vocês estão vendo a cavidade torácica, e a gente tem ali o hemotórax, o pneumotórax também. O hemotórax vai ser o acúmulo de sangue na cavidade pleural, e ali o pneumotórax também, ali tem uma imagem radiológica, e aqui está mostrando o empiema, que vai ser o acúmulo de secreção, que vai ser tipo um pus no espaço pleural. Infecções sistêmicas. As infecções hospitalares que ocorrem longe do trauma ou da cirurgia. A profilaxia é o emprego de técnicas corretas no cateterismo, executando com todo o rigor de antisepsia. As infecções do trato urinário são frequentes e podem ser causadas por traumatismo uretral ou trígono vesical durante a passagem da sonda propícia invasão de bactérias. O tratamento e a prevenção de cateterismo venoso periférico ou central em pacientes traumatizados. São portas de entrada para micro-organismos que são responsáveis pela infecção no lugar da sistêmica por êmbolo séptico liberados a partir do catéter. A sua profilaxia é tratar o local a ser puncionado com um campo a ser operado, realizando toda a limpeza prévia e antisséptica, cuidados com o catéter e o manuseio de todo o conjunto usado para as infusões de soluções, e o tratamento e a prevenção da profilaxia de tétano, adquirido pela contaminação de ferimentos, principalmente ferimentos superficiais extensos e queimaduras com esporos de Clostridium tetani. A profilaxia em ferimentos leves são não contaminados. Se for menor de 7 anos, aplicar vacina DTP. São 3 doses. Se maior de 7 anos, aplicar DT, que são 3 doses também. E não fazer aplicações de soro antitetânico. Ferimentos mais graves, se for menor de 7 anos, aplicar DTP 3 doses, e menores de 7 anos, DT 3 doses, e aplicar soro antitetânico.
Tá, agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre os cuidados de enfermagem. Então, limpar adequadamente o ambiente, trocar os equipamentos para os cuidados do paciente, manter a técnica de isolamento, se necessário, né, utilizar EPIs conforme a exigência de protocolos, criar um ambiente seguro para o paciente, evitar a exposição, correntes de ar, o aquecimento excessivo ou também o resfriamento desnecessário, monitorar a condição da pele desse paciente, monitorar também frequentemente a cor, a temperatura e a sensibilidade das extremidades. Fazer a desinfecção das conexões ou portas sempre que usá-las, né? No caso de catéter, principalmente se ele for duplo lumen, né? Se tiver mais entradas, e também aquelas torneirinhas, sempre fazer a desinfecção antes de utilizar, realizar a troca de curativo, verificar o aspecto da solução que você está infundindo no paciente, né? Sempre confirmar se é mesmo naquela via, porque quando o paciente tem um acesso com mais vias, tem uma via só para nora, uma via só para dieta, então tem que ficar bem atento a essas recomendações. Então, fazer a higiene bucal e oral da faringe, e quando você for fazer a aspiração do paciente entubado, sempre lembrar de todos os materiais, todos os EPIs necessários para não estar contaminando o tubo aí desse paciente. Eu vou falar também um pouquinho sobre a sepse e o choque, que a Sônia chegou a comentar lá no início, né? Ali no caso do choque séptico, a gente tem as bactérias, a gente tem os vírus e os fungos também. Então, alguns casos de infecção e bacteriemia, elas podem evoluir para sepse ou SIRS, que é a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, e para diagnóstico da sepse ou da SIRS, o paciente vai precisar apresentar o quê? Ele vai ter que ter febre acima de 38,5 graus ou menos de 35, a frequência cardíaca acima de 90 batimentos por minuto, a frequência respiratória acima de 24, ou a PaCO2 abaixo de 32 milímetros por mercúrio, e a leucometria também, né? Acima de 12.000 ou abaixo de 4.000. A SIRS, ela é uma resposta desajustada e ela é exagerada a uma lesão vascular e tecidual extensa, com lesão que vai liberar antígenos, endotoxinas e exotoxinas. E vão ativar macrófagos e neutrófilos, que vão provocar uma lesão endotelial com aumento da permeabilidade. A infecção mais a SIRS, ela vai estar causando a sepse, e a sepse mais alguma disfunção orgânica, seja ela respiratória, hepática, hematológica, renal ou cardiovascular, vai estar aí causando a sepse grave. E o choque séptico, ele vai ser causado pela sepse grave, mais um dos critérios como a hipotensão, a pressão capilar pulmonar entre 12 e 20 milímetros por mercúrio, ou a pressão venosa central entre 8 e 12 milímetros por mercúrio, mais sintomas congestivos evidentes. Então, algumas complicações aí da sepse são disfunções isoladas e falência de múltiplos órgãos. As principais condutas nas primeiras 6 horas do choque é colher a cultura e iniciar o antibiótico na primeira hora, a monitorização do volume urinário, a dosagem de lactato e a prescrição de resposta de volume de vasodilatadores, se necessário, e também a hemotransfusão se necessário. Essas são as nossas referências e a gente espera que vocês tenham gostado da nossa videoaula.